Boa noite a todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, aqui na Felipelli. Eu aqui na Felipelli, né? Considerando a Felipelli aqui como algo já estou tão habituada que a Felipelli agora é virtual, que eu já me sinto em casa aqui quando eu vejo todos vocês, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente, uma alegria estar aqui com a Kátia. Minha última live foi com a sua irmã. Então, um prazer estar aqui com vocês, bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre neurociência com a querida Kátia, que está com a gente já há alguns anos, trabalhando com a gente aqui no Neuroleadership Institute, sendo uma das trainers que nos ajuda com muita maestria nos nossos programas de desenvolvimento de liderança com base na neurociência. A Kátia também fez uma formação de neurociência na Santa Casa, né, Kátia? Isso. E assim, a Kátia tem uma experiência muito vasta. Eu brinquei com ela um pouquinho antes de entrar, que ela fez desde ciências contábeis até neurociência, liderança, pessoas. Ela sabe cuidar assim do negócio de gente, né? E então é muita alegria hoje para a gente conversar um pouquinho sobre os benefícios que a gente vê da neurociência na liderança. Nada melhor agora nesse momento que a gente está vivendo, que é desafiador para todos nós. Kátia, queria muito que você contasse para a gente como que a liderança é ajudada pela neurociência nesses momentos como hoje, ou com essa fase que nós estamos vivendo de tantos desafios. Na realidade, Adriana, eu brinco que esse momento veio como um presente para a gente que trabalha com desenvolvimento humano. Já há um bom tempo existe uma necessidade de preparar a liderança para desenvolver pessoas. E a pandemia veio claro, como uma oportunidade de ver quais são as habilidades que uma liderança tem que ter para desenvolver pessoas. Até hoje, a gente vem pela Revolução Industrial, que a gente olha muito mais para processo do que para pessoas. E há quanto tempo já nós de desenvolvimento humano estamos falando que é muito importante olhar para pessoas para potencializar negócios, que é o grande papel da liderança. A neurociência vem explicando como as pessoas funcionam, toda a complexidade do comportamento humano, para levar a pessoa para um potencial ótimo dentro de um bem-estar, um equilíbrio emocional. Então, esse é o grande papel da liderança hoje, quebrar alguns paradigmas que existiam e que já está sendo comprovado que não são os melhores para desenvolver pessoas e levá-las para um resultado de desenvolvimento, de performance que impacta positivamente os negócios. O que você poderia contar para a gente de uma história, de um case que a neurociência beneficiou a liderança? Tirando todos os cases da Felipelli, a gente pode contar assim, de um case que saiu... que a gente tem vários exemplos, né? Mas a gente pode contar de um case que saiu na revista Exame, do presidente da Microsoft. O que ele fez, né? Lógico que tem todo o investimento de tecnologia, mas ele também olhou para pessoas. O que ele fazia para olhar para as pessoas? Reuniões mensais, onde as pessoas podiam perguntar o que quisesse para ele conseguir responder cada uma dessas questões. Isso cria um ambiente de conexão e aproximação, onde a pessoa sente que ela está sendo ouvida, né? E que ela está se conectando com as estratégias da empresa. Existe muito mais um ambiente de parceria do que um ambiente que a gente chama de controle, de comando. Nessas reuniões, ele também colocava um ponto muito importante de quais eram os projetos de inovação e de estratégias que a empresa estava usando. Quando ele colocava o ambiente de inovação, o que ele mostrava? Que era permitido errar. Não existia como você inovar, fazer algo diferente, se você não permitir o erro. Quando você olha para a neurociência, o que ele está fazendo de bom, né? Olhando desse jeito? Ele está criando um ambiente de aprendizagem e de apoio. Então, é um ambiente de confiança, onde eu posso errar, porque eu não vou ser punido, que é o conceito de gestão que vem do behaviorismo.
Então, assim, você recompensa um acerto e pune um erro. No ambiente de aprendizagem, você não. Você apoia para ir melhorando, uma melhoria contínua, para a pessoa ir se desenvolvimento e cada vez acertando mais. Então, isso já cria um clima organizacional muito melhor, de aproximação e não de estresse, né? Que se você pune o erro, você pode criar um ambiente que as pessoas têm muito mais receio, né? Estresse, e vai liberar cortisol, baixa criatividade e todas as consequências de um ambiente que usa a filosofia do behaviorismo de punição e recompensa, que não é o que a neurociência traz. A neurociência traz muito mais você olhar para a intencionalidade de cada pessoa dentro da organização, como pessoa, qual é a razão dela, qual é o sentido que ela tem, para daí sim você começar a desenvolver comportamento. Então, você não modula comportamento, você desenvolve comportamento, que é a grande diferença do behaviorismo para a neurociência. E quando a Falei gente... muito? Não, eu acho que eles estão aqui para te ouvir mesmo. Então, eu acho que quando a gente fala assim, acho que muitos dos que estão aqui presentes conosco trabalham com a gente na questão da neurociência, dos nossos cursos e falando um pouquinho do SCARF, né? Então, como que você poderia sugerir a neurociência para ajudar? Porque a autonomia dos líderes ou até das pessoas dentro da organização. Porque o que acontece quando a gente está falando desse caso, por exemplo, da Microsoft, o que a gente vê é que até para... Eu sempre falo lá no escritório, a gente pode errar, mas vamos errar sempre criativamente, sempre um erro diferente, que a gente não pode... Errar para aprender algo novo. A gente não pode ficar repetindo os mesmos erros sempre, né? Vamos errar diferente, vamos ser criativos no erro. Errar uma vez, duas vezes o mesmo erro, ok, mas a gente tem que aprender para o próximo erro, né? Então, como é que a gente pode estimular as pessoas a terem autonomia para a gente estimular as pessoas a fazerem esse ensaio e erro? A gente tem o SCARF pela Filipelli, né, onde a gente fala de todas as necessidades sociais. Então, existem 3 tipos de motivação. A motivação de sobrevivência, que é comer, dormir, né, e sede, então, para eu sobreviver. Tem a motivação que vem de externa, então é punição e recompensa, modula comportamento, eu estou esperando algo do ambiente externo. E tem a motivação interna, que vem das nossas necessidades sociais, que a gente olha para o SCARF, que é a competência, certeza, autonomia, relacionamento e justiça. E os neurocientistas, eles acabam meio que estudando de várias formas. Então, tem os estudos do David Rock, tem todos os neurocientistas que olharam para as motivações sociais para entender o comportamento, a expressão de um comportamento. Pela teoria da autodeterminação, que é Dance e Ryan, ele estuda só as 3 necessidades sociais, que é de autonomia, competência e relacionamento. Ele faz uma pesquisa bem interessante, onde ele vai estimulando o comportamento em ambientes de controle e ambientes autônomos, né, que deixam, o que ele chama de autonomia? Você tem uma liberdade psicológica. Eu consigo fazer o que faz sentido para mim, e daí ele começa a deixar na experiência as pessoas livres para escolher o que elas querem fazer, né? E ele faz um teste bem interessante, onde depois de escolhido, eu também vou recompensar algumas pessoas por um fator externo e outras pessoas não. O mais interessante, Adriana, que ele tem na pesquisa dele, é que quando eu recompenso uma pessoa, mesmo que ela sentiu uma vontade de fazer aquilo, mas com um fator externo, achando que eu vou potencializar o comportamento, eu diminuo o comportamento. Porque também vem uma questão que eu posso perder aquela recompensa, né? Agora, a pessoa que tem um estímulo natural, né, ela faz simplesmente porque ela está engajada, porque aquilo faz sentido para ela, ela entra numa responsabilização pelo acerto, né? Então, o acerto não vem de fora, você tem que acertar, você quer acertar. Porque olhando para o mamífero, ele busca essa exploração de ambiente e o aprendizado, porque é assim que ele se torna mais competente, ele consegue se adaptar mais ao ambiente. Então, quanto mais ele explorar, quanto mais ele aprender,
mais capaz dele se adaptar ao ambiente. O nosso cérebro funciona, o nosso sistema nervoso funciona para isso. Quanto eu sou capaz de sobreviver a esse ambiente? Então, a tua pergunta era como é que um líder consegue estimular a autonomia, né? Então, Isso. perguntas ambientes de conversa, ambientes onde se apoia ideias, por mais que às vezes o que a gente vê normalmente é o líder usando a capa do super-herói e trazendo todas as estratégias, todas as ideias, todos os objetivos. Quando você olha em autonomia, é muito mais a provocação de como nós somos juntos dentro desse objetivo, qual que é o sentido desse objetivo para todo mundo e o que a gente tem em comum de interesse, onde a gente vai ter uma conexão muito maior com propósito, metas, e o caminho vai ser de cada indivíduo. Então, o líder estimula muito quando ele consegue perceber que o outro, muitas vezes, tem um caminho diferente do dele e às vezes pode ser melhor. Ele aprendeu com aquele caminho, né? Ele tem uma nova ideia, ele tem um comportamento que não é igual, né? Mas que traz um resultado bem importante como contribuição para dentro de uma equipe. Então, essa provocação de perguntas, de reconhecimento de talento, é o que vai dando autonomia e senso que o outro está te percebendo, senso que o outro entende o que é importante para você também. Então, é a forma que o líder pode ajudar a desenvolver a autonomia. Quando você está falando isso, quer dizer, existe um nível de consciência das pessoas para poder fazer essas escolhas, né? Elas têm até uma certa maturidade. Então, como que esse nível de maturidade, de consciência das pessoas vão acabar impactando o trabalho delas, por exemplo? A própria provocação de você estimular a autonomia do outro vai ampliar a consciência. Então, uma das formas de promover o amadurecimento emocional é fazendo essa ampliação da consciência. E você só consegue fazer a ampliação da consciência do outro através de perguntas. Se você der respostas, se você der caminhos, você não está ampliando consciência. Então, a partir do momento que você faz essa provocação por perguntas e deixa o outro errar, e deixa o outro aprender, sendo ele o responsável pelas escolhas dele, porque o que acontece é que você não pode escolher algo que você não se responsabiliza. Sim. Então, a partir do momento que você se responsabilizou por algo, você está ganhando maturidade emocional e você sai de um relacionamento de dependência, que é o que acontece na maioria das lideranças de comando e controle. Eu dependo de você para me dar o caminho, para um relacionamento de interdependência. Eu e você estamos juntos e somos responsáveis, cada um pelo seu papel, para conseguir chegar nesse objetivo que nós traçamos como comum. O objetivo não é seu, o objetivo é nosso. Sim, mas aí quando a gente fala, por exemplo, de motivação, existe uma motivação das contas para pagar, existe a motivação interna, que a pessoa se sente conectada com os valores ou com motivações mesmo intrínsecas, né, delas. Então, como é que fica essa questão da motivação interna e da externa o tempo todo? Porque, às vezes, a externa reforça a interna e vice-versa. A gente fala muito de accountability, né? Quando você fala de motivação interna, de autonomia, e tem essa questão, né, de como é que eu consigo uma recompensa externa, equilibrando com a minha recompensa interna, né? E se você olhar para o Ikigai, é exatamente isso. O que você ama fazer, né, que você faz bem, o que você está oferecendo para o outro com o seu talento, como é que você contribui com o outro, com o teu talento, e que serviço comprariam de você. Então, eu vejo muitas pessoas que trazem, eu vou trabalhar menos, mas eu vou fazer algo que eu gosto, eu vou ganhar menos, mas eu vou estar feliz. De fato, Adriana, quando a gente faz algo que a gente gosta e ama e que a gente se sente competente fazendo e de uma escolha
própria, né? Faz sentido para mim fazer aquilo e eu amo fazer aquilo, você não está mais trabalhando. Então, é muito mais fácil você virar um work lover, né, que eles brincam, do que um workaholic. Você trabalha por dinheiro, você trabalha... Porque o próprio trabalho te traz prazer e você trabalha sem contar quantas horas você está trabalhando. É aquilo mesmo que traz satisfação. Então, tem pesquisas do Flow, quanto tempo uma pessoa fica pintando sem perceber o tempo que passou, né? Então, qualidade de vida é fazer o que você... As escolhas que fazem sentido de uma forma consciente, que tenham um porquê para você, e automaticamente você vai ser reconhecido e remunerado. Lógico que com todas as dificuldades, mas é uma responsabilidade tua ver o que você precisa fazer melhor para conseguir equilibrar o quanto de dinheiro você quer ganhar, porque também tem uma escolha própria, né? Quanto eu quero de dinheiro, quanto é o suficiente para mim. Então, são questões que as pessoas têm que começar a se perguntar, e isso é consciência, né? Conscientemente o que é ser feliz, amar o que eu faço e ter o dinheiro que eu preciso. Então, sair de um padrão automático que eu preciso fazer isso porque o mundo externo quer que eu faça isso. É. E, assim, a gente percebe que a liderança, ela tem um desafio muito grande, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, porque as pessoas estão remotamente, né? Então, o líder, ele tem uma interação virtual, ao mesmo tempo ele precisa de uma produtividade. Como é que é essa sensação, né, de poder ajudar, a liderança poder ajudar, como ela aprende a lidar com isso, mesmo com uma sensação, às vezes, de uma falta de, uma perda de controle, uma sensação, não que seja real, mas uma sensação, muitas vezes, porque você não está vendo as pessoas trabalhar, você não tem... você pode até ter mecanismos que a gente tem hoje virtuais para ajudar a liderança, né? Para ajudar nessa questão. Mas como fica todo esse aspecto que nós estamos falando, da autonomia, da motivação, da consciência? Na minha visão, tem um aspecto de maturidade também. O que você pode comentar com a gente sobre isso? A gente está falando de vários níveis de pessoas. Então, assim, quando a gente tem um pessoal mais júnior, com certeza a gente tem que dar um apoio muito maior. Mas eu falo muito mais em apoio do que em controle, né? Quando eu controlo uma pessoa, muitas vezes eu não estou entendendo qual que é o potencial dela, né? Eu posso limitar, inclusive, o potencial dela. Eu não posso tirar o melhor dela. Quando eu apoio uma pessoa, é muito mais fácil você entender o que ela precisa e o que ela não precisa. Então, eu acho que o grande desafio de uma liderança é saber qual apoio aquela pessoa precisa. Então, existem várias pessoas, já tem várias pessoas na liderança, mesmo atuando nesse ambiente distante, que estão atuando de uma forma confortável, né? Tem alguns que estão sofrendo e tem outros que já estavam atuando dessa maneira, né? E o que eles fazem diferente? São micro entregas, o que você quer entregar, como você vai entregar, é uma opção sua. Se você vai trabalhar de noite, eu não preciso controlar que horas você está trabalhando, eu não preciso controlar se você está tomando um cafezinho, que é o que acontecia no presencial, né? Então, a pessoa ficava olhando para ver se a pessoa estava trabalhando. Mas não é mais, e olhando inclusive para a neurociência, né? Não é mais eficaz, né? Não é a melhor forma de fazer dessa forma. Eu preciso entender aonde o outro precisa do meu apoio. Aí está presente, o outro precisa entender que a porta está aberta para ele entrar. Então, eu não preciso esperar que um líder me procure para perguntar se eu estou fazendo alguma coisa. Eu sei que aquele líder está aberto. Se caso eu tiver alguma dúvida, ele está aberto para me apoiar. Ele não vai me punir só quando eu chegar no final do resultado, se eu bati ou não o resultado. Ele está comigo o caminho inteiro. Então, esse é um grande diferencial, porque você vai fortalecendo a pessoa durante a própria jornada. Diferente de uma cobrança de resultado. Você atingiu ou não atingiu o resultado. Porque o líder pode ir corrigindo o erro durante o próprio processo. Essa é a grande diferença de um líder que controla e de um líder que apoia. Uhum. Eu vejo também que alguns funcionários,
por mais que o líder até apoie, né, eles estão lidando com um nível de complexidade, porque o nível de complexidade externo, ele tem aumentado. E aí a gente não tem como intervir na complexidade externa. A gente só tem que aprender a ter uma resposta a nível da nossa complexidade interna e se capacitar mais para lidar com essa complexidade, né? Então, eu vi várias pessoas durante esse período, por exemplo, pessoas que tinham muita dificuldade com tecnologia e foram obrigadas a lidar com isso, e você vê, às vezes, na própria reunião, a pessoa se atrapalha com os equipamentos, e então, agora, independente disso, né, dessa questão prática, o que a gente pode dizer para ajudar as pessoas a lidarem melhor com esse nível de complexidade que elas têm que dar conta? Adriana, você traz um outro presente da pandemia, né? A gente fomos colocados de uma hora para outra num ambiente completamente novo. Então, uma coisa que não existia dentro das organizações, eu vi passar a existir, que era a vulnerabilidade, né? Que era a permissão de eu não ser perfeita, a permissão de eu estar aprendendo, né? E olhar para essa complexidade e reconhecer, ok, ela é grande, eu tenho minhas dores dentro dessa complexidade, eu tenho a minha limitação dentro dela, e como é que a gente se apoia, né? Porque ela não é só de uma pessoa, essa complexidade está para todo mundo. Então, esse compartilhamento do que eu sei, esse respeito do que pode ser que não esteja tudo claro, então essa falta de certeza que antes nós tínhamos, hoje está claro que a gente não tem mais, torna as pessoas mais unidas para combater uma situação. Então, se você olhar em condições normais, quando a gente não tem previsibilidade, normalmente a gente perde empatia, porque a gente vai, né? A gente vai querer focar para conseguir sobreviver, e daí você não olha para o outro. A pandemia traz uma coisa diferente. Nós todos temos a mesma dor. Então veio muito uma compaixão. Nossa, o outro está sofrendo a mesma dor que eu, né? O que a gente tem que tomar cuidado é que às vezes o outro não está sofrendo a mesma dor que a gente, mas também é uma dor. Então, como uma pessoa fica ao ter uma dor? E os líderes que estão se permitindo a compartilhar sentimentos tornam um ambiente muito mais de confiança. Então, diferente do que trazia antes, o líder tem que ser motivacional, tem que falar coisas positivas, tem que motivar as pessoas, e tem que ter clareza da situação. Nem que a situação seja péssima, mas se ele traz uma previsibilidade de qual é o real cenário, de todos os desafios que tem aquela situação, você cria um ambiente de confiança e as pessoas entendem quais são as forças que tem para lidar com aquela situação. Então, é muito mais transparência e conversa franca para não assumir, não, vou fingir que esse ambiente não é complexo. É complexo, é volátil, é imprevisível, é assustador. Então, por isso que a gente tem que estar muito mais em colaboração, coletividade, essas palavras estão vindo muito mais forte dentro das organizações. Como que a neurociência pode ajudar nesse crescimento para apoiar as pessoas? A gente volta de novo para as necessidades sociais. Então, assim, quando você vai construir relacionamentos com as outras pessoas, como é que eu vou satisfazer as necessidades sociais do outro e ter minhas necessidades sociais atendidas para criar um clima de confiança? Se eu tenho um clima de confiança, olhando para a satisfação das necessidades sociais, porque se eu satisfaço, eu vou liberar neurotransmissores de oxitocina, dopamina, eu vou liberar criatividade, engajamento, colaboração. Se eu frustro, o que vai acontecer? Eu vou liberar cortisol, é cada um por si, Deus por todos, quem vai sobreviver aqui. Então, olhar para as necessidades sociais é o primeiro passo para a gente conseguir criar ambiente de confiança e intimidade e para conseguir ter pessoas proativas e engajadas. Ambientes de confiança, tem uma pesquisa que fala, que até escreveu, do Zack, do livro Fator, ambiente de confiança tem 75% mais de engajamento, de produtividade. Então, se você olhar porque se faz
em algumas organizações, não em todas, você pressiona para resultado. Quando você pressiona, não necessariamente você está criando um ambiente de confiança. Você pode estar criando um ambiente de pressão, de estresse, achando que você vai levar para um potencial ótimo, mas você vai levar para o medo, para um comportamento automático, para um comportamento aprendido para ela fazer rápido, e numa situação nova que a gente está vivendo, o medo não vai ajudar a pessoa a ser criativa, fazer colaboração, trabalhar em equipe, ter mentalidade de crescimento. Então, é aí que a neurociência mostra como alguns paradigmas de liderança não estão adequados quando você fala em alta performance. Nós temos duas perguntas aqui que eu vou fazer, senão vai acumulando e eu vou fazendo as minhas, e então eu vou intercalando aqui. Eu vou começar aqui, a da Júlia, ela está perguntando assim, como que o líder deve equilibrar a necessidade de disciplina e a liberdade de inovação dentro da equipe? Como impor limites dentro da chamada cultura do erro? Porque senão fica tudo a questão de eu errei porque estou tentando, né? Não. Isso vira desculpa, né? Não, e na realidade isso tem que ficar muito claro, né? A gente brinca que você pode errar erros novos. Você ensina uma criança a escovar os dentes. Você espera que dentro de uma jornada de aprendizagem dela se torne automático escovar os dentes. Ela não pode errar todos os dias escovar os dentes. É uma jornada de aprendizagem. Então Eu falei de tentar erros novos, né? Você já tem aprendido no erro, né? Não é o mesmo erro que você vai errar sempre. Então, isso tem que estar bem Exatamente. claro. Dentro de uma jornada de aprendizagem, é permitido para você, esse erro era algo que você está aprendendo, é uma coisa nova. Coisas processuais, de hábito, de já incorporadas, esses erros realmente a gente vai chamar para consciência, não é para punição. O que você aprendeu sobre você ao cometer esse erro? Né? Então, você vai começar a responsabilizar a pessoa de evitar erros, e não falar, errar é humano. Não é isso. Né? Eu vou contratar uma máquina, né? Vou pôr uma máquina, já que o humano fica errando as mesmas coisas. Exatamente. Exatamente. O Nelson está perguntando o seguinte, como atender necessidades sociais em um ambiente corporativo competitivo? Primeira coisa que a gente precisa ter, a liderança precisa ter na mente, é que num ambiente competitivo a gente precisa atender as necessidades sociais, senão a gente está competindo sozinho, né? Então você vê muito líder se responsabilizando por todo o resultado sozinho. E quando ele passa a ter a consciência que se ele atender às necessidades sociais, aquela equipe vai atuar em alta performance, ele vai ser o líder que vai chegar no resultado melhor e mais rápido e mais eficiente, ele já começa a quebrar os próprios paradigmas. Né? Porque quando você olha ambiente competitivo, parece que você está sozinho. Mas num ambiente complexo, se você tentar ir sozinho, você não vai chegar. Você vai sofrer para chegar no resultado. Então, essa é a primeira quebra de paradigma que a gente precisa ter. Como a gente chega no resultado, a gente precisa chegar com as pessoas. Né? Então, quando a gente olha para processo, a gente esquece pessoas, mas se a gente olhar para pessoas, a gente melhora processo. Essa é a grande contribuição da neurociência. O quanto olhar para a pessoa faz a gente alcançar um melhor resultado. Perfeito. O Ricardo Fará está perguntando se nossas lideranças não aprenderem com esse difícil momento a respeitar e ouvir a própria vulnerabilidade e, com isso, a vulnerabilidade dos outros, e não entrarem em contato com a autocompaixão, não terão desenvolvido outra nova competência, o que é a escuta acolhedora. Eu acho que aqui é um comentário. Ricardo, a gente brinca que ou a liderança vai aprender pela dor ou pelo amor. Então, já tem um grande índice de burnout da própria liderança. Então, de estresse, de ansiedade. Então, ou ela vai quebrar esses paradigmas, ou a dor vai fazer ela repensar a forma que ela lidera e como ela expressa o que ela sente. E eu torço para que o líder tire essa capa de super-herói, porque essa solidão é duro.
né? Você tentar mostrar algo que consegue, que você pode ir sozinho, que você não pode expressar a tua dor, que vão te olhar como fraco. Isso é uma das coisas que sempre quando a gente faz processo de desenvolvimento, quando a gente chega nesse momento, o líder sempre me pergunta, nas minhas experiências, mas o ambiente corporativo não vai me olhar como um fraco? Então, não é para você falar que você é fraco, é para compartilhar as informações, os sentimentos e pedir ajuda, né? E isso vai fazer, e esse é um ponto muito importante, se pede muito do líder que ele tenha empatia pelas pessoas. Mas quando o líder tem essa forma de se comportar, ele faz as pessoas terem empatia por ele também. Né? Como é que eu também senti a dor dele, eu senti o que ele está passando, e isso é vulnerabilidade, isso é conexão, isso é trabalhar a necessidade social de relacionamento. Ele está falando a verdade, né? Não é para você manipular, vou pedir para fazer desse jeito, para me fazer de coitadinho, para me ajudar. E não, são sinceras. E não de mostrar que é sempre o mais forte, nem eu sou super frágil, mas compartilhar de fato o que está acontecendo no cenário para colocar todo mundo na mesma página. Muito legal. A Elizabeth está perguntando o seguinte, por favor, se você pode definir um pouco mais o que são as necessidades sociais. Vou falar do SCARF que estão 5, né? Que é o S é de status, é o quanto eu me sinto valorizado dentro de um ambiente e reconhecido pelo potencial que eu mesmo sei que eu tenho. Então, você ou está competindo com você mesmo para dar o seu melhor, ou você está competindo com o meu lado. E não é uma competição negativa. É para você saber o quanto você é capaz e quanto você precisa se desenvolver. O C, que é de certeza, então é essa previsibilidade, porque que todo mundo teve esse acesso, né, com a pandemia. A gente perdeu a nossa certeza de um dia para o outro, virou tudo de ponta cabeça, então a gente não sabia o que ia acontecer, vai durar 40 dias, vai durar 5 meses. Essa falta do que vai acontecer no futuro causa uma insegurança para a gente, uma frustração na nossa necessidade social. A autonomia, o quanto eu tenho liberdade psicológica para escolher o que faz sentido para mim. O R de relacionamento, a gente vem da selva, então o tempo todo a gente fica olhando amigo e inimigo. Se é amigo, eu confio, eu estou próxima, se inimigo, eu me afasto, eu luto. Então é muito mais fácil a gente concordar com pessoas, pontos de vista de pessoas que a gente é amiga e tem um relacionamento, do que com o mesmo ponto de vista de pessoas que a gente é inimiga. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente olha para essa necessidade e uma importância da liderança quando a gente olha para relacionamento, é como é que eu construo uma conexão mútua, uma intimidade. Justiça. O que foi prometido foi cumprido ou não está sendo cumprido, eu não estou recebendo o que eu acho justo. Né? Isso é bem, como é que a gente, bem suscetível, né? Porque o que é justo para um pode ser não é justo para outro, então isso a gente tem que tomar bastante cuidado para ficar claro. E olhando para as necessidades, olhando para esse clima de confiança, toda vez que tem um afastamento, né, você frustrou alguma das necessidades. E olhar para elas te faz melhorar as relações. Né? Pera, por que tal pessoa está se afastando de mim? Será que eu impactei a competência, a certeza, a autonomia, o relacionamento, a justiça? E ter essas conversas com base nisso é muito mais fácil você aproximar a pessoa de volta. E criar um ambiente de confiança, né? Muito bom. É que você tinha falado de 3 também, então eu acho que veio, né? Estava conversando e ela perguntou. Tem um comentário aqui do Lauro. Bom, a Helena também comentou que ela indicou um livro chamado Cavaleiro Preso na Armadura, que fala muito da metáfora. E o Lauro Oliveira está perguntando onde o ambiente estimula uma liderança competitiva, como mudar essa mudança, eu acho que deve ser como mudar esse comportamento. A gente fala que a gente tem 3 pilares, né? Tem a cultura, tem a liderança e tem as pessoas. A gente só pode mudar se a gente tem controle. Se você é uma pessoa que tem controle sobre a cultura, muda a cultura
né? Então, se você acha que essa cultura vai trazer um resultado, aí vai da pessoa que é responsável pela cultura. Se você é o líder, eu posso sim ter um ambiente competitivo onde eu faço de uma outra forma, eu chego no resultado e na minha equipe eu tenho um comportamento completamente diferente da cultura, né? Ou você pode ser a pessoa, a gente sempre brinca, né? A mudança começa em você. E uma cultura se muda pelas pessoas que existem dentro da cultura, né? Então, é normal do ser humano culpar o externo, né? É, E daí você traz consciência quando você se responsabiliza pela parte que você tem controle. E esse é o grande desafio. É mais difícil, não vou negar, você ter um comportamento diferente da cultura. É igual você ter um comportamento de alemão. Eu brinco que no Brasil eu sofro demais, porque eu sou extremamente pontual. E às vezes eu fico nervosa quando as pessoas se atrasam. Mas daí eu preciso entender que isso é um comportamento meu que difere da cultura, onde bonito é atrasar, né? Mas eu não gosto de ser atrasada mesmo sendo numa cultura de atraso. Então, eu acho que é você olhar para você e pensar quem é a pessoa que eu quero ser. Eu quero ser uma pessoa competitiva, que sangra, que valorizo isso. Tudo bem, é uma escolha sua. Eu sempre falo que não tem escolhas certas e erradas, o que faz sentido para você e o que te faz bem. Porque uma pessoa só muda comportamento quando ela percebe que ela ganha alguma coisa com aquele novo comportamento. Senão ela continua com o comportamento antigo que foi aprendido porque ela ganhava alguma coisa tendo aquele comportamento. tem uma pergunta aqui do Márcio, dizendo: colegas têm reclamado da carga horária no home office, reuniões até 20 horas. Qual é a responsabilidade do líder? Assim, eu gosto muito de conversas transparentes. Quando os colegas reclamam sobre a quantidade de home office, eles reclamam para quem? Qual é o papel de agente transformador que cada um tem dentro dessa situação, né? Então, tem o papel do... De novo, a gente volta para os 3 pilares. Tem o papel da cultura, tem o papel do líder, tem o papel da pessoa. Então, as pessoas que estão reclamando estão olhando para o problema ou eles estão olhando para a solução? E daí a gente fala muito de accountability de novo. Eu sou uma pessoa que boto e reclamo, eu sou uma pessoa que transforma e conscientizo, trago novas soluções, mostro que existem outras maneiras de fazer daquela forma, mostro o impacto daquilo, até muitas vezes para o outro ter empatia para o que está acontecendo. E então, é pensar juntos novas soluções. Sim. Antes da gente continuar com as perguntas deles aqui, eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com os autores da autodeterminação. Se você poderia contar um pouquinho para a gente, dar uma aula para a gente um pouquinho, antes de eu continuar com as perguntas. É uma teoria que eu gostei muito, ela chama Teoria da Autodeterminação, de Edward Deci e Richard Ryan. E eles começaram a estudar a motivação como expressão do comportamento, né? Então, eles chegaram em 3 tipos de motivação. Que é a motivação que eu já falei, que é de sobrevivência, a motivação externa e a motivação interna, que ela vem pela satisfação das necessidades sociais. Onde, dentro da pesquisa dele, ele mostra que quando você satisfaz a necessidade de autonomia, então, se você tem as 3 necessidades sociais, autonomia, competência e relacionamento, qual das 3 é a mais importante? Quando você satisfaz a de autonomia, se a pessoa tem competência para fazer alguma coisa, mas não sente vontade, não faz sentido fazer aquilo, ela não tem prazer em fazer. Quando a pessoa tem autonomia, aquilo faz sentido para ela fazer, automaticamente ela desenvolve a competência que é necessária, que aí é a mentalidade de crescimento. Se o líder dá autonomia e essa pessoa sente que ela está sendo ouvida, e a vontade dela e os porquês dela estão sendo respeitados, automaticamente ele aumenta a satisfação em relacionamento. Então,
se você olhar para essa pesquisa, a grande responsabilidade do líder é como é que eu satisfaço a necessidade de autonomia dessa pessoa. E o mais interessante é que, na realidade, não é só o que a pessoa tem vontade de fazer e liberdade psicológica. Às vezes eu não estou com vontade de trabalhar esse final de semana, mas o projeto vai pegar minhas horas de final de semana inteiro. Mas estar naquele projeto e trabalhar naquele projeto foi passado para mim com um significado. Né? Teve claro porque eu não vou trabalhar porque tive um problema de falta de estrutura dentro da organização que eu estou repetindo 1000 vezes que vai dar errado e vai dar recarga de trabalho, eu vou trabalhar frustrado. Mas, eu já vi que é o melhor que a gente podia fazer, mas para terminar aquele projeto que a gente está engajado, eu preciso trabalhar naquele final de semana. Eu trabalho de boa vontade, porque aquilo fez um sentido para mim. Né? Então, mesmo que a ordem venha do externo, quando ela tem significado, eu escolhi aceitar o que foi colocado pelo externo. Então, a gente vê muito o discurso, né? Foi enfiado goela abaixo. Não foi enfiado goela abaixo, acabou com a minha autonomia. Então, eu vou ter mais pessoas alienadas, passivas, que não falam em reuniões, né? Que você vê aquelas reuniões que é colocada alguma pergunta, ninguém abre a boca, porque se eu falar o que eu penso, se eu falar a minha ideia, ou se eu falar que para mim não faz sentido dessa forma, não vai ser bacana. O chefe, eu vou falar assim para o chefe. Então, olhando para a pesquisa da autodeterminação, é isso. Quanto, como líder, eu estou satisfazendo a necessidade de autonomia dos meus colaboradores, da minha equipe. E aí eu tenho visto, por exemplo, até no material que eu gosto muito, que é Dignidade à Mudança, onde fala que para esses tempos de tanta complexidade que a gente está vivendo, não adianta colocar toda a responsabilidade só na liderança. Como assim? Às vezes a gente tem uma coisa muito paternal, onde fala o líder tem que fazer. Isso me incomoda um pouco, para falar bem a verdade, porque assim, o líder tem que fazer como se tudo dependesse do líder, como se não tivesse responsabilidade das pessoas que estão embaixo, como se não tivesse uma corresponsabilização, uma cocriação, onde as pessoas têm que criar juntos, é todo mundo adulto, todo mundo tem que estar maduro. Não é uma questão meio paternal ou maternal, onde o líder tem que puxar todo mundo, porque se eu não for motivado pelo líder, porque o líder não me tratou do A, me tratou do B, e então isso é uma coisa que eu acho que infantiliza, porque eu não faço o outro amadurecer quando eu fico só cobrando que o líder seja responsável por tudo. Como se a gente não tivesse um managing up, que as pessoas têm também que ser responsáveis. Então, e fala muito dessa questão de que se você não tiver um aumento da complexidade das pessoas que estão embaixo, não há líder que vá dar conta de lidar com todas essas questões da complexidade do que tem hoje, das empresas, do mercado, das pessoas, né? Então, essa questão, eu acho que, assim, a gente tem um limiar que a gente tem que entender qual é o papel da liderança e qual é o papel do subordinado também, seja ele de que nível for, né? Porque senão a gente vai ficar reproduzindo os nossos lares, onde você projeta pai e mãe nas figuras de autoridade e você não se responsabiliza, porque você não cresce, você não vai a ponto de ser protagonista da sua vida. Então, essa é uma fala que eu tinha que falar aqui, porque senão eu fico só na questão, parece o massacre da serra elétrica no líder. Então, mas E assim, isso me incomoda. isso me incomoda muito, já me incomodou bastante, Adriana. Mas a consequência da infantilização é uma responsabilidade do líder. Como é que eu estou desenvolvendo pessoas? Eu não tenho pessoas maduras se eu não me preocupo com o desenvolvimento dele. Contando um pouco da minha jornada, né? Esse foi um grande choque para mim, quando eu saí de empresária para dentro do corpo, quando eu comecei a atender executivos. Porque eu ganhei uma loja aos 26 anos de um pai que era super líder, ele tocou a loja na minha mão e falou, toca, faz dar lucro. Ele não estava apoiando, controlando, nem no caixa, nem ensinando a fazer fluxo de caixa, não, toca e faz dar lucro.
né? E eu não reclamava do meu chefe, eu não tinha opção de trocar de emprego, entendeu? Eu tinha que fazer aquilo dar certo. E esse é um paradigma que, quando eu fiz a minha primeira entrevista na DC Level, foi uma coisa que eu aprendi. Qual é a tua empregabilidade? E quando você, como funcionário, desde que você entra, de estagiário até você se tornar líder, no mínimo você tem que ser líder de você mesmo. No mínimo você tem que garantir a tua empregabilidade. Então, se algum líder não está te desenvolvendo, como é que eu me desenvolvo para criar novas oportunidades? Né? Então, é também não terceirizar o teu desenvolvimento. Ah, ele não falou aonde eu preciso de me desenvolver. Como é que você busca onde você precisa desenvolver? A carreira é tua. Né? No mínimo, o teu negócio é a sua carreira. Né? Como é que você está dando isso na mão de uma terceira pessoa? Então, tem a responsabilidade da pessoa, tem a responsabilidade da liderança e tem a responsabilidade da cultura. E E... todos constroem juntos, né? Porque a cultura é uma formação que ela não está lá, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, a empresa fez isso, mas eu pergunto, quem é a empresa? Como se as pessoas não fizessem parte da empresa, como se elas não fossem contribuintes desse processo, como se elas fossem meros coadjuvantes nisso. A empresa é feita por todos, a empresa é feita pelo líder, é feita pelas pessoas, é feita por uma cultura que tudo bem estava lá vigente. Então, nós, no mundo corporativo, a gente tem uma voz, né? De poder contribuir, de poder mudar o ambiente, de influenciar as coisas. Então, eu acho que tem uma ideia de que, às vezes, a gente não está só como coadjuvante na vida, a gente veio para ser... esse é o papel, né? Qual é o papel que você quer exercer na sua vida, né? O de coadjuvante, ou você quer ser um influenciador, um persuasivo, e se a gente olhar num papel muito maior, né? Porque eu ouço muito, aqui é muito difícil. Deve ser, dentro de certas culturas, mas é como olhar para o próprio Brasil, né? Quem é o brasileiro que você quer ser? Né? Sim, Então, esse é o primeiro chamado, né? Quem eu sou como pessoa, quem eu quero ser como pessoa, o que faz sentido para mim, que daí a gente começa, a própria pessoa entende qual é a autonomia dela, qual é a necessidade dela, como é que um líder vai ajudar uma pessoa se nem ela entende quem ela é e quais são as necessidades dela, o que ela deseja. Então, esse é o primeiro papel da própria pessoa, né? sim. Tem um comentário, uma pergunta do Bruno, que ele está falando sobre as necessidades sociais estariam diretamente ligadas, portanto, à criação do ambiente de segurança psicológica. Com certeza, é isso. Se você satisfaz as necessidades sociais, você está criando um ambiente de segurança psicológica, porque é um ambiente de confiança. Quando você impacta as necessidades sociais, vai vir a frustração, e vai vir cortisol, e vai vir comportamento de defesa, que é luta, fuga ou paralisação, por isso que é alienação e falta de proatividade, né? Passividade. É, Você tem todas as necessidades psicológicas diretamente ligadas com segurança psicológica. isso. E aí, falando dessa questão aí do ambiente corporativo, né? Eu sou formada em psicologia, eu não fiz ciências contábeis, não são os números, mas aí pensando nisso, quando a gente fala do desenvolvimento das pessoas, a gente tem como se fosse uma cebola, né? A gente vai trabalhando as cascas, vamos tirando as cascas e vamos nos aprofundando. Então, uma das primeiras cascas que a gente perde da cebola, quando a gente está ficando mais consciente, mais maduro, mais inteiro, mais íntegro com a gente mesmo, com o nosso núcleo, né? A gente está aumentando a nossa consciência. O que acontece é que uma das coisas é parar de culpar, porque no começo a gente se põe como uma coisa de que o externo determina algumas coisas da nossa vida, como se a gente não tivesse escolhas. Então, quando a gente vai tirando essas capas e vai olhando cada vez mais para o núcleo interno, tirando as cebolas, este é um dos processos de desenvolvimento e maturidade. Ou seja, o processo de individuação, ele passa muito por olhar para o autoconhecimento, para a gente perceber
as manipulações que a gente faz ao nosso redor, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes familiares, e aí a gente cresce, né? Então, eu acho que, eu sempre falo muito que a neurociência, ela tem esse lado hardware, para a gente entender algumas coisas do nosso software, né? Então, essas coisas, elas são complementares, mas elas não andam separadas, elas andam juntas. E aí é muito importante isso que a gente está conversando para desmistificar esses papéis que deixam a gente sem desenvolvimento dentro das organizações e colocando muito uma cocriação de relacionamento na mão de outras pessoas e tirando da nossa própria. E isso é uma parte fundamental para a gente trabalhar quando a gente fala do desenvolvimento da liderança. E quando você traz isso, me faz pensar do quanto a gente trabalha na neurociência, a metacognição, né? Para a pessoa ter consciência dos próprios pensamentos. Para daí ela ter consciência emocional, né? Então, você tem uma consciência emocional, muitas pessoas, elas suprimem a emoção, achando que ela tem um comportamento aprendido adequado, mas na realidade ela não está ampliando a consciência emocional. Quando ela começa a fazer essa consciência emocional, com autoconhecimento sobre qual é o pensamento que ela tem, né, daquela informação, e qual o comportamento que ela expressa, então ela tem a responsabilidade pelo comportamento escolhido, ela tem muito mais congruência, ela tem muito mais autenticidade, né? Então o autoconhecimento traz essa autenticidade e essa autenticidade traz o ambiente de confiança, né? Quando a Adriana mostra que o que ela pensa, que ela sente, ela pensa, ela age, é muito mais fácil a Kátia entender que o comportamento dela é autêntico e não é um comportamento de ameaça, é um comportamento de expressão. Então, isso, o autoconhecimento, a autoconsciência de um líder provoca a autoconsciência e o autodesenvolvimento da equipe. A gente bota, sim, uma parte, né, na responsabilização do líder, desse desenvolvimento, de uma parte da própria pessoa, porque não posso correr o risco de deixar minha carreira na mão do líder que não é bacana, né? Então, eu até vi aqui que tem um comentário, um comentário que fala muito dessa questão de que tem alguns que são seguidores e outros são protagonistas, porque eu falei muito de protagonismo, é verdade. E tudo bem, né? Desde que a gente escolha ser seguidor e tá tudo bem. É uma escolha realmente. Tem uma pergunta aqui da Marluce para você, que é a seguinte: qual seria o modo mais inteligente para neutralizar ou alinhar as necessidades do ego, de modo que este não seja um obstáculo para o desenvolvimento das habilidades sociais? Será que eu fiquei com a resposta do outro? Vê se repete essa que eu perdi, que eu fiquei pensando no outro. Se eu escolhi ser seguidor, e ser seguidor faz sentido para mim, não tem problema nenhum. Não, também concordo. Entendeu? Com Então, ônus assim, e bônus. Faz sentido para mim ser seguidor dessa pessoa, porque eu aprendo, porque eu me desenvolvo, mas não porque eu deixo de ter a minha vontade atendida. Porque se eu seguir perdendo a minha autonomia, ao longo do tempo eu vou perder performance. Então, isso é uma das coisas que precisa. E também, se eu for muito protagonista e não perceber o impacto disso, né? Então, assim, qual é a escolha do meu protagonismo naquele ambiente? Né? Então, qual é meu papel naquele ambiente? A pergunta aqui é a seguinte: qual seria o modo mais inteligente para neutralizar ou alinhar as necessidades do ego, de modo que este não seja um obstáculo para o desenvolvimento das habilidades sociais? Olha, eu não sou formada em psicologia, então a Adriana pode falar do ego melhor do que eu. O que eu defino como ego pela neurociência é medo. Toda pessoa que tem um comportamento de... E a Adriana me corrige se eu estiver errada, foi assim que eu vi o comportamento que as pessoas falam: nossa, ele tem muito ego. Eu falo: não, ele está com muito medo. Ou medo de perder o status, ou medo de perder a autonomia, ou medo de perder a certeza. Então, ele está num comportamento de defesa que você não consegue essa aproximação dele. Se você entender qual é a ameaça social que aquela pessoa que demonstra ter ego tá frustrado ou tá sendo impactado, é muito mais fácil você conseguir
satisfazer a necessidade dessa outra pessoa para ela perceber que você não é uma ameaça, você é um amigo e não um inimigo. Agora, traz pela psicologia, Adriana. Assim, o que eu vejo é que ego é uma coisa, personalidade é outra, os medos são diferentes, então são estruturas assim que daria para a gente falar aqui agora, só de ego aqui daria para falar tanto, mas eu acho que cada ego é uma forma de resolver alguma coisa que é muito mais primitiva, é algo que foi construído muito lá atrás, né? Então, eu acho que a gente eu não acho que o ego dá para neutralizar sem um profundo processo de autoconhecimento, para entender a serviço de que esse ego está e como ele foi constituído. Então, é um processo é um processo profundo terapêutico para que a gente possa lidar com isso. O que talvez a gente possa fazer é estar atento a essas questões das habilidades sociais pela neurociência, porque isso é um gatilho que ele é instintivo, né? E eu acho que aí a questão do ego, ela atua à parte e não concomitante necessariamente, porque são canais diferentes. Eles podem se potencializar, mas eles são canais diferentes. Aí seria uma coisa muito mais para a gente... Seria quase uma live inteira com você, né, Adriana? Aí essa parte que eu gosto muito, né? Então, eu não sei, é que eu até me perdi um pouquinho nas perguntas, porque a gente tem alguns comentários e aí as perguntas que precisam ser feitas. Se alguém quiser, pode abrir. Às vezes existe aqui uma do Venceslau, que existe algum comportamento específico do líder ou característica que o ajude neste papel com os colaboradores de gerações diferentes. Eu não tenho uma pesquisa nesse nível. Mas de qualquer geração, as necessidades sociais, ela é desde uma criança até um idoso. Então, se você olhar para a complexidade do comportamento humano, ela vai depender do nível de maturidade emocional que a pessoa tem, porque ela vai se tornando, se tudo der certo, mais sábia ao longo da vida, mais evoluída emocionalmente ao longo das experiências, né? Então, você olhando para essas necessidades sociais, é o que vai te dar essa base de como você lida. O que vai mudar de geração para geração é o coeficiente emocional, né? E se você olhar a geração mais nova, daí a Adriana trouxe aqui, né, como é que a gente repete a relação dos pais. A nossa educação, pai e mãe, ela foi mudando, ela era autoritária, ela começou a ser mais liberal, e agora ela é muito mais de protagonismo, né, de autonomia, e que teve um impacto, que eu falo que positivo e negativo, porque a geração mais nova não entende a diferença de autonomia e liberdade, porque é completamente diferente. Você ser livre e não ser responsável pelas suas escolhas, né? A autonomia é você ter uma responsabilidade pelas suas escolhas. Então, esse é o grande mote para quando a gente olha para gerações, né? Trazer uma semântica do que é responsabilização, mas as antigas elas obedecem, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a mais nova, eu quero ser livre e viver meu propósito e ter prazer. Então, esses paradigmas das gerações que a gente precisa trabalhar com cuidado e olhar para essas relações de pai e mãe para ver quem é a pessoa que está representando, né? Então, às vezes, eu não gosto muito de colocar todo mundo na mesma caixa. Que, às vezes, a gente tem pessoas que... O comportamento é individual e a gente entra nessa individuação, né? Cada um é um. Se eu começar a rotular as gerações, eu posso perder algumas oportunidades de desenvolvimento. Bom, passou muito rápido esse bate-papo, né? Mas a gente já está aqui há 1 hora, então nós estamos aqui no nosso tempo. Gente, muito obrigada. Obrigada, Kátia, por compartilhar seu conhecimento com a gente. Foi muito rico, agradeço muito. Muito feliz de estar aqui com vocês. E obrigada pela presença, pelo tempo, né? Que hoje a coisa mais difícil é o tempo, né? De todo mundo. Então, muito, muito obrigada e até breve.
Agradeço. Eu? Eu que agradeço, foi ótimo estar aqui. Obrigada, Helena, de estar aqui também. Obrigada a todos, viu?